noite a todos, então. Mais uma vez nós estamos iniciando nosso estudo do Gênesis bíblico. Nós estamos fazendo o estudo desse livro à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. E no momento do estudo que nós estamos tendo como base o livro Missionários da Luz, no capítulo 12 e 13, onde nós estamos estudando o caso da reencarnação de Segismundo. Esse caso está servindo de base para o versículo 7 do capítulo 2 do livro de Gênesis, onde fala que Deus então soprou as narinas do homem e este tornou-se um ser vivente. E com isso nós chegamos à conclusão que isso pode representar a reencarnação. Então esses capítulos 12 e 13 de Missionários da Luz, eles trazem para nós com detalhes o que ocorre, nos bastidores da reencarnação. Ou seja, simboliza para nós esse sopro divino que dá vida a um corpo até então inanimado, o homem sido feito do pó da terra e só tornando-se um ser vivente após desse sopro nas narinas. Antes de iniciar então a continuação do nosso estudo no dia de hoje, eu vou pedir para a Débora fazer a prece inicial por todos nós. Assim seja. Gente, nós vamos continuar então a leitura do Missionários da Luz. Eu tinha mandado lá, onde que a gente tinha parado. E aí a gente tinha visto, que o André Luiz adentrou então a uma colônia, a uma parte da colônia espiritual que ele se encontrava, responsável pelo momento da reencarnação, pelo preparo do corpo físico, não só pelo momento, mas pelo preparo do corpo físico desde o plano espiritual. Na verdade, um projeto de como que seria o corpo físico aí de cada um que fosse reencarnar e que estivesse nos cuidados então naquela colônia. Ele adentrou então esse local, está sendo acompanhado aí pelo Manassés, como a gente viu, e agora chegou no momento onde eles encontram com a Anacleta, de onde nós vamos continuar aí. Nós vimos, o André Luiz passando por, só para relembrar um pouquinho, o que já foi visto, passando aí por modelos, do corpo humano, onde ele ficou deslumbrado com o corpo humano masculino, feminino, um retrato ali, uma representação material de tudo que ocorre no corpo, basicamente, todos os sistemas, todos os órgãos. O André Luiz conseguiu ver isso. Depois eles tiveram contato ali com um irmão que estava em vias de reencarnar, e ele fica na dúvida sobre o esquecimento do passado, falando que se lembrasse o que teria que ser feito, que seria mais fácil, e é esclarecido para nós também esse tema que nós já estudamos. E chega o momento aqui então da participação dessa Anacleta. Nós vamos conhecer a história dela. Manassés então fala, é nossa irmã Anacleta. Cumprimentei-a sentindo-lhe simpatia pessoal. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas, acentuou o funcionário do trabalho de informações. A senhora sorriu, algo contrafeita por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Essa irmã, então, estaria reencarnando para cuidar
dessas 4 almas que há 40 anos estavam nessas regiões aí que se popularizou, né, como umbral. Umbral é uma dessas regiões, mas aqui é uma região dessa aí de zonas, uma zona inferior, né, abismal. Então, a gente já viu isso também, né, que o tempo de expiação, o tempo de após a morte também, né, dependendo aí do nível que a consciência se encontra, ele pode ser longo ou ele pode ser rápido, né? Essa passagem pode ser tranquila ou não, e tudo tem a ver com a consciência e com a afinidade que temos, né? Nesse caso aqui, 40 anos é muito tempo, né? Se a gente for pensar assim em tempos terrestres mesmo, né? 40 anos é mais da metade de uma vida. E lá, basicamente, perdendo a chance de estar evoluindo, né? Porque estavam sintonizados com essa zona inferior, então. Aí então a irmã continua, a irmã fala, né? Não vejo nisso abnegação alguma. É uma pessoa modesta, né? Deu para perceber. Atalhou a senhora sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. E fixando-me desassombrada e serena, asseverou. As mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Interessava-me a história daquela irmã despretensiosa e simpática, e por isso mesmo animei-me a perguntar-lhe: regressará então dentro em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne, tangida por sublime dedicação. Notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas, que não chegaram a cair. Emocionada talvez com a minha observação sincera. Estendeu-me a destra gentilmente e, dando a ideia de que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, disse-me comovida: muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com seu pensamento amigo. Nesse ponto da ligeira palestra, Manassés indagou: já recebeu todos os projetos? Sim, respondeu ela. Não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Aqui uma informação legal, né, gente? Que até então a gente tinha visto o contato de quem fosse reencarnar com o próprio corpo físico. E a missão aqui dessa irmã, né, da Anacleta, que iria reencarnar, pelo tempo do livro aqui, pode ser que esteja reencarnada ainda entre nós, né? Oi. Uhum. Isso. É. Uhum. Sim.
Uhum. É, é. E, uhum. Sim. É. E esse comentário da senhora é interessante, e falou aí de consciência, me lembrou que um detalhe também que eu não tinha percebido, como que é a consciência nossa, né? A consciência de cada um que manda mesmo na sensação de dever cumprido ou não. Porque para os de fora, né, pro Manassés aqui, o André Luiz também ficou encantado com ela, parece que era uma pessoa bem querida lá, ela estava fazendo um sacrifício, igual a senhora comentou. Mas para ela não. A consciência, por quê? A consciência dela ainda achava que ela não tinha feito bastante, né? Ela estava num local, né, numa colônia de uma vibração melhor, né? Não vamos dizer que é superior, mas uma colônia de, de, de vibrações positivas, né? Um local de aprendizado, mais evoluída do que a Terra, provavelmente, né? Estava num local bacana porque tinha merecimento, tinha o reconhecimento de todos, de que fez o que era possível, fez a obrigação, cumpriu com seus deveres, era uma irmã querida, responsável na visão de todo mundo, mas para ela ainda não tinha feito bastante. Quer dizer, para ela ainda ela precisava vir, né? Ela fala aqui que ela não fez, né, no julgamento dela a lição, não cumpriu direito a lição de ser mãe. E que isso era obrigação, né? Para ela era obrigação, não era sacrifício. Então, aí uma opinião bem pessoal, né? Eu acho que pelo contexto aqui, esses filhos dela se desvirtuaram por conta própria, por livre-arbítrio. Ela não deve ter nada, não ter tido nada a ver com a história, mas a consciência dela ainda achava que ela poderia ter feito mais. E aí volta para cumprir. Quer dizer, a morte, né, André Luiz também vai falar para nós lá no nosso lar, nada mais é do que o encontro com a consciência. Ela ainda não estava tranquila, embora estivesse numa situação bacana. Para ela ainda não estava bom. E aí ela vai então nessa jornada, né? Para quê? Ao mesmo tempo que ela está auxiliando os filhos, ela também está aliviando o peso, né? Entre aspas, o peso na consciência. E aí a gente entende também aquele aprendizado que temos na doutrina espírita de que quanto mais evoluído o espírito, mais ele quer trabalho, mais ele quer ajudar. Por quê? Exatamente por isso, a consciência vai cobrar coisinhas mínimas que ele deixou de fazer. Por quê? A plenitude, né? A vida em abundância que Jesus fala, a pureza de espírito, é a consciência totalmente tranquila. Estar kit, né? Com tudo. Então, quanto mais vamos evoluindo, mais vamos tomando conhecimento, consciência das coisas, mais temos oportunidade de agir. Consequentemente, desejamos trabalhar mais ainda para alcançar mais rápido, né, esse estado de pureza. E aí, depois desse estado de pureza, não tem mais expiação e nem prova. É o prazer de fazer o bem. A felicidade está em fazer o bem, assim como Cristo. Torna-se algo natural, porque atingiu o estado de pureza, atingiu o estado que Deus quer que a gente atinja, o estado de filho dele, né? Então aqui é um exemplo bem bacana, né, de como que a consciência manda. Tem duas vezes já, né? Talvez o estudo hoje
está sendo encaminhado para esse tipo de pensamento, né, gente? O poder da consciência. Olha só, enquanto tinha 4 lá em zonas inferiores há 40 anos, por causa de quê? Consciência e vibração, né, que atraía para aquele local, porque se não tiver afinidade não fica, né? 4, né, nesse estado e outra num estado já bacana, num estado de acolhimento, de aprendizado, mas que por causa da consciência ainda não estava satisfeita. Então, quando Cristo fala, né, que o reino de Deus está dentro de nós, é isso. Essa edificar esse reino dentro de nós é ir construindo tijolinho, tijolinho, até a consciência estar tranquila de que está edificada, né? Cada tijolinho que a gente vai colocando é uma realização que a gente faz. Até esse reino, se a gente imagina ele material, né, como um castelo, alguma coisa assim, está construído na intimidade e não externamente. Sempre que a gente preocupa em construí-lo de forma externa, a gente está perdendo a oportunidade de construir de forma interna, né? E aí, lógico, a gente precisa do amparo dos templos religiosos, né, da, da própria natureza, né? Tem vezes que a gente está tão estressado, tem nada melhor do que ir para uma cachoeira, né, gente? Ir para a praia, subir a serra, né? Aqui em Sete Lagoas tem rumores aí, né, que lá na Serra de Santa Helena, no espaço geográfico exatamente em cima dela, tem uma colônia, né? Uma colônia de tratamento espiritual, quase que um hospital, a edificação. Eu já tive 2 companheiros aí de mediunidade, de clarividência, né? Que em momentos distintos me relataram, né, como que é essa edificação lá, e 2 pessoas diferentes que não se conhecem, bem parecido. Então, eu sou fortemente inclinado a acreditar que lá na Serra Santa Helena tem esse espaço que eu, por exemplo, não vejo, né? Porque não tem esse tipo de, de capacidade, né? Nessa reencarnação. Você já ouviu falar disso? É. Na igreja, ó. Uhum. É. Aham. É. Todo lugar vai ter, né? Uhum. É. Uhum. É. Uhum. Sim. Mas eu tô falando isso é porque a gente, às vezes, eu estava falando da edificação, né, do reino de Deus, que a gente precisa desses recursos exteriores, né? O próprio André Luiz fala para nós, se eu não me engano, é lá no A Vida Continua. Não. O outro que tem o caso lá de obsessão entre o céu e a terra, que tem entre o céu e a terra, ou entre a terra e o céu, alguma coisa assim. Tem o caso da criancinha que morre afogada lá, né, que a mãe, eu acho que é entre o céu e a terra. Lá ele relata para nós, né, que o próprio mar, né, é um repositório de energias, né, que tomar banho com a água do mar é um refazimento. No momento do desencarne mesmo, é, aquele irmão lá que morre atropelado, né, no meio da história, a alma dele é acolhida próximo lá do mar, porque tem os fluidos, né, já daquele momento. Então eu estou dizendo isso porque tem essa questão do desse reino ser construído dentro de nós, e a gente, né,
Isso não exclui o auxílio exterior que vem de Deus, a própria natureza, os templos religiosos. Aí a gente está falando de coisas agradáveis que refazem energia, mas também o ambiente de trabalho, a família, que aí vai ser o lugar que vai tirar a gente da zona de conforto, né? Então, tem todo um trabalho aqui, a gente está vendo o quê? Planejamento, né, do corpo. Mas tem todo um trabalho, um bastidor ali, todo um cenário montado para o quê? Evoluirmos. Aí a consciência, né, essa cobrança que a consciência faz é exatamente no sentido de que quando desencarnamos, temos uma visão mais ampla do que acontece, né, do que deveríamos ter feito e deixamos de fazer, ou de coisas que não precisava fazer e de que a gente fez, e aí vem aquele baque, nossa, e agora? Né? Aí vem o arrependimento. Perdi tempo, né, se deixou de fazer, ou se fez coisas positivas, nossa, graças a Deus. Aí, né, é o estado de cada um de nós após o momento do desencarne. E aqui está ficando clarinho para nós, né, gente, o que que é. Porque a gente tem, às vezes, o costume de querer medir, né, a consciência do outro, qual que é o grau, que a gente pensa assim, nossa, mas a consciência não pesa, né? Não é possível que fulano é tão ruim, não é possível que mata, não é possível que estupra, não é possível que tortura e a consciência não pesa. Aí vem o nível evolutivo, né, de cada um de nós. Vem o que cada um julga como certo e errado. Mas em momento nenhum aqui eu estou falando que não haverá justiça divina. Haverá. Mas em muitos desses casos vai haver assim, com a pessoa sentindo na própria pele, porque vai ser a única maneira que ela vai aprender. Em outros casos, que a mente já está mais esclarecida, não. Pode reencarnar fazendo outras coisas. Ouvi numa palestra uma vez, né, um exemplo que eu achei interessante, por exemplo, de alguém que foi um assassino, né? Foi um assassino e a marca registrada dele era executar as suas vítimas com um tiro na cabeça, né? Acho que foi até Dario que comentou desse exemplo. Na outra reencarnação, significa que ele precisa vir e morrer com um tiro na cabeça? Não, a justiça de Deus ela não é punitiva. Aí, dependendo do nível de consciência, várias coisas podem acontecer. Ela pode vir e morrer por um tiro na cabeça. Se for a maneira que aquele espírito achar que é o jeito que ele vai ficar com a consciência tranquila. Mas ela pode vir também, porque não, né, de acordo com a justiça divina, lógico, vai ter, com certeza vai ter karmas, vai ter algum tipo de sofrimento, mas por que não vir também como um neurocirurgião e salvar vidas, né? Fazer o contrário, salvar várias vidas, ao invés de perder a dele em compensação das outras. Então, isso vai do nível evolutivo de cada um, né? E aí é... Oi. Uhum. Pode. Tem as duas possibilidades, né? Pode ser uma missão no sentido de quitar um débito, ou pode ser o contrário também, totalmente contrário de um espírito já evoluído, que tem experiência nessa área e que veio para ajudar a gente a desenvolver, né? Porque quando o espírito é ligado, assim, ele influencia pessoas, né? Não sei se a gente está falando da mesma, mas tem uma moça aqui em Sete Lagoas que ela defende a causa animal e influencia muita gente, né? Deve ser da mesma que a gente está falando, que eu não vou citar nome, mas deve ser a mesma pessoa. Então, tem os dois casos. E aí,
No primeiro caso, né, o cuidado que a gente tem que ter é assim, logicamente, aquele que tirou a vida de várias pessoas, ele não vai ter uma vida muito tranquila, né, gente? Pode vir um karma aí de outra forma. O que eu quero dizer é que, assim, a, a maneira, né, a justiça de Deus, ela não é a lei de talião. Jesus falou, né, na época de Moisés, que era olho por olho e dente por dente. Eu agora, né, eu vim instituir, amai os vossos inimigos, fazer o bem àquele que vos odeia. Então é por isso que é a consciência que manda, né? Se Jesus está nos ensinando isso, a justiça de Deus nunca vai ser uma justiça punitiva. Eu fiz assim, eu vou ter que sofrer assim. É o nível de consciência de cada um de nós. Rossandro dá um exemplo bem simples e muito legal para a gente entender como que funciona, né? Se fosse só Deus, se dependesse só dele a decisão, lógico, a decisão suprema é dele, né, gente? Mas nós temos o nosso livre-arbítrio e geralmente a maneira que nós vamos evoluir está ligado mais às nossas decisões. Se fosse só a vontade do Pai, né, a gente já estava. Não, mas aí tem a justiça e tem a misericórdia, né, ao mesmo tempo. Então ele dá um exemplo assim, que eu acho que até já comentei, né, de alguém que está andando comendo uma banana, joga essa casca de banana no chão, alguém chega, escorrega nessa casca de banana, bate a cabeça, desencarna, porque escorregou na casca de banana que o outro jogou. Na outra reencarnação, precisa daquele que jogou a casca escorregar em outra casca de banana para ele sentir como que é bater a cabeça e desencarnar? Não. Seria muito mais proveitoso se ele viesse, por exemplo, como um varredor de rua, varrendo passeios, evitando que várias outras pessoas escorregassem em casca de banana, salvando várias vidas ao invés de perder a dele. É muito mais lógico na justiça de Deus, né? E aí, quando a gente pega esse exemplo específico, vamos imaginar que isso aconteceu. Quando a gente pega, né, o exemplo dessas pessoas que trabalham aí na reciclagem, que trabalham na coleta, né, de lixo, que trabalham varrendo calçadas, gente, o tanto que essas pessoas sofrem, né, não é um negócio, não é simples, né, não é tranquila a profissão, exige esforço, muitas vezes exige, né, a paciência, porque muitas pessoas julgam, muitas pessoas têm preconceito, muitas pessoas abusam, muitas pessoas humilham. Então é mais ou menos o raciocínio lá do médico, daquele que viria como neurocirurgião. Ele está fazendo bem, beleza. Mas aquela marca, né, de ter tirado vidas, de ter ido contra a lei de Deus, ela pode interferir sim na vida e não vai ser uma vida assim tão tranquila não. Só que a justiça de Deus, se dependesse só dele, seria sempre de aprendizado, né? Por que a gente está falando isso tudo, né? Quando a gente lê lá no Gênesis que Deus então soprou nas narinas e o homem tornou-se um ser vivente, a gente acha assim que depende exclusivamente só de Deus, né, o dom da vida. E não. Ele dá o dom da vida. Ele dá a vida. Mas até por todas estas situações que nós estamos vendo aqui, a condução dessa vida depende de nós, né? Não é só dele. Então é por isso que aquele sétimo dia lá que a gente estudou é relativo para cada um de nós. Essa volta ao Pai, ela é relativa. E em várias e várias leituras aí já vimos dizer que esses espíritos, né? Dario fala também no estudo do Evangelho, em outras palestras já ouvimos, que esses que estão fazendo grandes coisas, né? Que estão caminhando mais rápido rumo ao Pai, geralmente são anônimos. São anônimos, são pessoas que a gente nem sabe que existe, mas que está só cumprindo com o dever dele, né? Tem os casos aí de outros que têm obras maiores, né? Mas tem muitos aí, a gente ouve pouco, né, desses que têm obras muito grandes. Divaldo, a irmã Dulce, né?
Chicos, Madre Teresa, se a gente for pegar exemplos de outras religiões. Na nossa cidade nós temos alguns, né, que fazem também algumas obras bacanas, mas o restante não, né? Não é em toda esquina que a gente vê um Dalai Lama, um Gandhi, não. Pode até estar passando de um do mesmo nível, mas essas pessoas elas não mostram. Por quê? Elas não estão preocupadas com o externo. Estão preocupadas com... Olha essa Anacleta aqui, gente, que nós vamos estudar a história dela. Imagina aí, deve estar reencarnada, é um espírito razoavelmente evoluído e vivendo uma vida normal, cuidando lá dos 4 filhos, uma vida de sofrimento, né? Uma vida de abnegação. Mas está fazendo o quê? A obrigação dela. É aquele ditado, né, que eu já vi aí no carro, já vi muita gente falar que Deus deu cada um uma vida para cada um cuidar da sua. Ele está assimilando mais a questão da fofoca, né? Mas ele serve de aprendizado no sentido de que se cada um de nós cumprisse a obrigação nossa, se cada um fizesse o que tinha que fazer das suas obrigações, o mundo já estava evoluído. Já era um lugar bem diferente. Mas não, né? Ainda temos essa dificuldade, estamos caminhando ainda rumo a esse estado, né? O que é o mundo de regeneração? É quando mais pessoas tiverem essa condição, essa consciência de que precisa fazer mais a sua parte, ao invés de confiar mais em Deus. Isso é o quê? A ser atraído mais pelo bem do que pelo mal. Porque quando eu estou tentando resolver do meu ponto de vista e fazendo justiça com as próprias mãos, eu ainda estou igual... nós vamos chegar lá ainda, né? Eu estou igual Eva, estou igual Adão, né? Tomando, legislando em meu próprio nome e deixando de ouvir, né? De seguir a palavra de Deus, que é simples. Quando a gente chegar lá, né, Adão e Eva, era muito simples a ordem. Não pode comer de todas as frutas, só não come daquela ali da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era taxativo, não tinha dúvida, não tinha como confundir. Fez porque quis. Não foi por falta de esclarecimento. Fez porque em algum momento achou que a sua ideia e a ideia da serpente, né, que nós vamos ver o significado também depois, era mais prazerosa do que a ideia de Deus. Quando a gente faz o mal, quando a gente busca, né, satisfazer os nossos vícios, mesmo que eles estejam em desacordo com o que está no Evangelho ou com os ensinamentos religiosos em geral, nós estamos comendo do fruto da árvore do bem e do mal. Por quê? Eu estou entrando na dualidade do mundo. Eu estou tomando conhecimento de algo que não é bom. É bem ou mal, né? Tem chance de dar errado. Esse é o conhecimento que eu estou tendo. Ó, tem chance de dar errado. Mesmo assim eu vou lá e faço, né? Porque eu acho que o prazer que aquilo ali vai me dar vale a pena. É melhor do que ficar na minha e aguardar o tesouro que está lá no céu, né? Que está longe. E aí a gente vai fazendo, 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 e a vida vai passando, e quando vê, desencarnou. E aí acha que vai ter o tesouro, e na verdade não, tem a consciência, né? Falando assim, ih, meu filho, você não conseguiu nenhuma chavezinha para abrir nenhuma arca de tesouro aqui. É, Rossandro, eu gosto muito das palestras dele, né? Para mim é um dos melhores expositores que tem aí. Ele
ele fala, né, como psicólogo, que o primeiro passo para a gente reconhecer, para a gente tentar se livrar de um vício, é reconhecer que a gente gosta daquilo. É reconhecer que aquilo traz prazer, né? Não adianta eu querer só assim, deixei de fazer, amanhã não faço mais. Não, não é assim. Primeiro eu tenho que cair em si, né? Igual o filho pródigo. Tem que cair em si e falar assim, por que que isso me dá prazer? Talvez eu não vou conseguir me livrar de cara, mas eu tenho que saber a causa daquilo. Por que que aquilo? Conhece a ti mesmo, né? Tá lá no livro, no Evangelho do Espiritismo, velho sábio da antiguidade, Javolo diz, conhece a ti mesmo. Por que que isso te atrai? Por que que a bebida te atrai? Por que que o cigarro te atrai? O que que você sente quando você faz isso? Isso é certo? É errado? Aí isso é o quê? Nada mais, nada menos do que um exame de consciência. Quando Jesus fala, né, quitar, né, fazer as pazes, quitar os débitos com os inimigos enquanto ainda está entre eles. Quer dizer, resolve enquanto ainda está na terra. Não deixa para depois, não que é mais complicado. O povo aqui, gente, 40 anos, né? André Luiz ficou 8 lá no umbral, eu já achei demais. Aqui tá 40. Sei lá quanto tempo que eu fiquei também, às vezes, né? Mas é muito tempo, né? Muito tempo. Voltando aqui ao nosso texto, então, vou voltar um tiquinho só para a gente situar de novo, né? As mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Isso que eu já li, né? Vamos mais para frente um pouquinho. Muito grata pelo conforto de suas palavras, mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com seu pensamento amigo. Nesse ponto de ligeira palestra. Isso eu já li também. Ela viu aqui, né, os quatro. Eu ia comentar isso. Que a evolução espiritual, né, gente, dessa Anacleta aqui, é realmente um pouquinho diferenciada no sentido positivo, que olha só, ela não teve acesso só ao projeto do corpo dela, ela teve acesso ao projeto do corpo dos 4 filhos. Então ela sabia muito bem o que, que ela ia encarar, né? Talvez, provavelmente aqui ia vir algum com certos tipos de doença, então ela está vindo assim, consciente, né, de tudo que ela vai enfrentar. Está tomando uma decisão sabendo de tudo, né, nos detalhes. Aí ela respondeu que está satisfeita, né, com os projetos. Muitíssimo satisfeita. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia. Olha o que a gente acabou de falar aqui. Justiça e misericórdia. Né? Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia. E continuo na condição de grande devedor. Olha a consciência, gente. Em seguida, despedi-se calma e afável. Manassés compreendeu minha curiosidade e explicou. Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Por imprevidência dela, noutro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador, e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que lhe prendiam as atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe em excessos de meiguice desarrazoada. E, como consequência indireta, 4 almas não encontraram recurso para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral a pretexto de atenderem a obrigações sociais. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo
entrando em regiões baixas, em tristes condições. Anacleto, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos, que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Aqui explica, né, gente, um contexto, né, mais ou menos do porquê dela estar com a consciência ali, então, cobrando. A gente vê aqui que não é algo assim muito sério, né? Foi uma imprevidência. Ela tinha um marido bom, era uma família bacana, os 4 filhos parece que foram bem conduzidos ali no sentido das regras sociais, né? De estudar, de cumprir certos compromissos, mas aqui falou excesso de meiguice. Eu entendi assim que bajulou muito, né? Não deu oportunidade das crianças aprenderem, né? A gente vê isso hoje num intuito assim até de amor de pai e de mãe mesmo, né? A gente escuta muito assim que nunca vou deixar meu filho passar pelo que eu passei, né? E tá certo, né? Na geração dos meus pais aí, por exemplo, o pessoal relata muita dificuldade financeira, muita dificuldade até com respeito, às vezes, à alimentação ser bem não faltava, mas assim, era um negócio bem restrito, não tinha muita abundância, né? Trabalho difícil desde criança, então todos, né, com boa índole, crescem assim no sentido de não vou deixar meu filho passar por isso. Só tem que tomar cuidado assim, porque as crianças também têm que aprender que tem responsabilidade. Não pode carregar na palma da mão e dar tudo não, porque senão ali com 14, 15, primeiro namoro que rompe quer morrer, porque nunca teve uma decepção na vida, né? Acha que vai ser tudo assim de graça e não, né? Tem que ter esse cuidado então no preparo. Oi, não. Uhum. Sim. É. 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 Sim. É. 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 Uhum. Voltar com a renca, estragou todo mundo. Ai, meu Deus. Mas é isso mesmo. Eu lembro que com 10, graças a Deus, assim, nós não passamos, né? Pelo que minha mãe e meu pai falam, não é nem. Nossa, assim, a gente não teve uma infância muito facinha, não, mas não chega nem perto do que eles passaram, né? Graças a Deus nunca tivemos dificuldade de alimentação, né? Minha mãe, meu pai conta
coisas aí que eu não sei se eu conseguiria, né? Se sofrer muito se passasse. A gente já teve, igual a senhora comentou, em vista deles, né? Já melhorou muito, mas eu lembro que sempre, desde pequeno, a gente teve responsabilidade. Eu com 10, minha irmã com 8, era nós dois sozinhos em casa, nós esquentávamos comida, arrumava a casa, né? E hoje, assim, eu, né, cuido da casa tranquilamente. Se eu, igual já precisei morar sozinho, eu fazia minha comida, comprar, por quê? Os pais, né, souberam conduzir. Em momento nenhum, pra gente ainda criança, parece que é maldade, porque a gente quer tudo de mão beijada, né? A gente quer ir na escola, a gente quer assistir televisão, quer fazer as coisas. Hoje os meninos caem em computador. Então tem, né? É por isso que a figura de Deus como pai, né? Divaldo vai falar para nós assim que Jesus foi o que melhor definiu Deus quando ele chamou Deus de pai, né? Porque o pai é aquele que direciona, é aquele que quando a gente não quer fazer as coisas, ele fala, tem que fazer, né? E dá condições para a gente fazer. Se dependesse da gente, criança, a gente ia matricular na escola? Não. O que, que o pai faz? Vai lá, matricula, acorda cedo todo dia, se for de manhã, leva, dá o almoço para ir, deixa lá na porta da escola, fala assim, agora é com você. Vai lá e estuda, eu não posso aprender para você, né? Deus é a mesma coisa. Ele faz tudo, né? Dá a gente a oportunidade, matricula a gente nessa escola chamada Terra, né, no nosso caso. Em outros, né, Jesus fala muitas moradas, cada um na morada que precisa. Então ele carrega pela mão, chega lá, entrega, aí quando fecha o portão, fala assim, é com você agora, aprende, né? E aí depende da gente, né? Ou a gente vai aprender para passar, é tão legal, né, quando essas comparações, Deus, Pai, a Terra, a escola, por quê? Lá na escola, como é que era? A gente pensava assim, não vou estudar porque estudar é ruim. Não faço, não faço, não faço, não faço. O que acontece no final do ano? Repete, né? A reencarnação é a mesma coisa. Quanto mais rápido eu cumprir com as obrigações, melhor eu estou livre disso aqui. Mas não, é um paradoxo. A gente não entende que quanto mais eu não fizer, mais tempo eu vou ficar. Vai ser mais difícil, vai ser mais constrangedor, né? Aí fica aqueles meninão lá, 10 anos mais velho que os outros e na mesma turma. Ah, não, pelo amor de Deus, né? Meu pai conta que na época dele ainda era até mais difícil, né, as questões da escola. Então aqui, né, gente, interessante isso porque é por isso que a gente tem que ir com calma, né, nesses estudos, que às vezes a gente passar rápido aqui, a gente nem pega esses detalhes, mas falando de um problema simples, né, de algo aparentemente inofensivo, mas que comprometeu 4 almas, né? E a mãe desencarnou aqui com esse peso na consciência, né? Sim, é, é. Vou ler essas duas frases. Débora ia falar? Não? É. Eu vou ler essas duas frasezinhas aqui para a gente terminar, né? Porque aí depois vai entrar na parte que eu mais gosto desse livro, gente. Que é a história, e continua a história de Anacleta, mas nós vamos ver semana que vem. Não vou nem entrar nela porque ela precisa de calma, assim, pra gente ler. Mas aí André Luiz perguntou quantos anos, né, que gastaram para obter semelhante concessão. Quantos anos de trabalho a Anacleta precisou ter aí para ter esse direito de reencarnar, né, com os filhos, né, voltar como mãe? Mais de 30 anos de devoção. Então imagina, gente, olha só o que a gente está falando aqui de repetir o ano, né? Talvez aqui falou que essas crianças tiveram pouco tempo de vida na Terra, que elas desencarnaram cedo por causa de abusos do corpo, né? Então, provavelmente, o tempo na Terra que a Anacleta foi mãe desses filhos aí
foi próximo de 30. Se passou, foi pouquinho, porque eles desencarnaram cedo, né? Aí desencarnar nessa condição, porque teve toda essa desatenção, essa imprudência, né, vamos dizer assim. Depois aqui, só para conseguir reencarnar de novo, mais 30 anos de dedicação. É o quê? Isso aqui é o quê? É repetir o ano, né? E aí vai voltar para a Terra de novo, para tentar de novo. Então, é aquilo que a gente fala, né? Vai virando uma bola de neve. Vai indo, né? Reencarnações e reencarnações. Lá no início aqui o Alexandre, né? Fala com o André Luiz que o problema de Segismundo é o da humanidade toda, de ir reencarnações e reencarnações para tentar cumprir a mesma coisa que se tivesse feito uma vez, já cessava, né? Olha como que a justiça divina é misericordiosa, né? Erra, 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 erra. Fez uma vez certo, aprendeu. Não é olho por olho e dente por dente. Se eu errei 10 vezes, eu não preciso fazer certo 10 vezes, né? Agora com o bem é o contrário. Lá na parábola dos talentos, se eu faço bem uma vez, eu dobro ele. Eu multiplico. É uma justiça maravilhosa, né, gente, de aprendizado. Aí André Luiz finaliza. É... Ô, gente, imagina, né? Às vezes a gente estava até lá também nessas condições de estar próximo do Cristo, né, e não aproveitar, alguma coisa assim, né? Só de estar próximo dele já era muito merecimento espiritual, né? Não sei. Eu acho que eu estava lá na turba gritando Barrabás, Barrabás, solta aí. Acho que eu estava lá no meio daquele povo. A gente vem agora, né, dando estudo, fazendo palestra, correndo atrás do. Já falei tão mal desse cara, agora deixa eu falar bem um pouco. Mais de 30 anos então, né? André Luiz continua. Imagino-lhe os sacrifícios futuros, exclamei. Aí meio que encerra essa parte, eu vou deixar para a gente continuar na semana que vem, porque vai entrar em uma das coisas mais confortantes que eu vi na doutrina espírita e foi nesse livro. Uma das coisas que me fez mais entender assim, a bênção que é essa doutrina maravilhosa. Vocês devem estar imaginando, né, o que é. Semana que vem a gente continua. Alguém comentar algo? Pequena Alice. Tá, meu Deus, que gracinha, gente. Lindeza, Deus abençoe, viu? Ai, que gracinha. A Alice vai ser palestrante, já tá estudando Gênesis com um mês, velho. Já está aprendendo. Evangelização, né, infantil já. Graças a Deus, né? Ai, ai. Eu vi a foto que a Débora postou dela hoje, tá linda. Graças a Deus tá com saúde, né? Vamos finalizar então, gente? Vamos agradecer a Deus a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, pelo amparo espiritual no nosso estudo, por todo direcionamento, por todas as bênçãos em nós derramadas. Nós pedimos, Senhor, que essa energia positiva, essa vontade de fazer o bem, de aprender, continue conosco e também chegue até a nossa vizinhança, até os locais mais necessitados da nossa cidade. Que o Senhor abençoe nossas 7 lagoas, abençoe o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que vive um momento conturbado de divisão, agora um momento aproximando-se do período eleitoral. Que acima de tudo, Senhor, o respeito, o amor, a sabedoria e a paz reine entre nós e que o Senhor ilumine qualquer um daqueles que vão ser designados para essa missão difícil e árdua de atuar no meio político. Que o Senhor ilumine os corações desses, independente quais sejam, esses nossos irmãos que têm essa missão difícil. Senhor Jesus, abençoe os hospitais da nossa cidade,
penitenciárias, asilos, manicômios, orfanatos. Onde tiver dor e sofrimento, Jesus, que a sua luz, que a sua paz alcance. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau. Boa noite, Alice. Ai, ai. Com Deus. Tchau.